Os canadenses estão informando uma circulação tremenda descendo do Ártico. Na Sibéria, há um sistema de baixa pressão como nunca foi visto. E a Austrália acaba de ver o maior tufão já registrado. Está dizendo que essas coisas estão interligadas? Temos que considerar. A única força poderosa o bastante para afetar o clima global é o Sol. O que a NASA tem a dizer? Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Senti necessidade de trazer essa reportagem sobre o aquecimento global. São fotos de satélite da NASA que mostram o efeito no aumento das temperaturas do clima da Terra. Vamos ler a reportagem e acompanhar as incríveis imagens publicadas pela NASA. Antes e depois, veja como o aquecimento global mudou paisagens pelo mundo. A imagem da NASA mostra lugares ao redor do mundo que foram impactados pelas transformações do clima nos últimos anos. Notícia de 2022, de novembro. Vamos ver. Desde 1880, as temperaturas globais aumentaram pelo menos 1,1 graus Celsius, segundo estudos da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. O clima ao redor de nós está mudando, as emoções produzidas pelo homem, prendendo a perda de calor do planeta para o espaço. Isso tudo tem um impacto ao redor do mundo, transformando a natureza, as paisagens que conhecemos e aumentando eventos extremos. Veja abaixo imagens da NASA mostrando como alguns desses locais eram antes e depois dessas transformações. Então vou mostrar para vocês essas imagens e no final a gente vai conversar se isso tem realmente de fato a ver somente com o homem ou se tem outra coisa que influencia nessa mudança do clima. Vamos ver. Então a primeira imagem é essa daqui, enchente no Paquistão, que é de agosto de 2022, né? A 28 de agosto de 2022. Então, é uma mudança de pouco menos de um mês, né? Aí na cheia do Indus River, né? Como diz aqui. Então, é uma mudança muito impressionante. Vocês podem ver que toda a área foi tomada pela cheia do rio. E eles dizem que isso tem a ver com essa mudança do clima. Já essa imagem é de 1986 e a comparação é de 2014, que fala sobre o derretimento da geleira Columbia, que fica no Alasca, nos Estados Unidos. Então, como vocês podem ver, toda essa faixa azul aqui foi sendo tragada aí pelo mar. Olha só. Incrível. E essa imagem é muito impactante, que é o encolhimento do Mar de Aral, na Ásia Central, do ano de 2000, né, ao ano de 2014, 14 anos de diferença. Então tinha que eles chamam de Mar de Aral, que na verdade é um grande lago, né, conjunto de lagos. Em 2000 ele estava assim. Em 2014 ele estava assim, quase que praticamente seco. Incrível. Seca no Lago Powell, Arizona, Estados Unidos, de 99 a 2014. Praticamente secou toda a água. Só tem um fiozinho de água ali. Aqui já na Antártida, de 2013, né? Uma mudança de poucos meses aí. O desprendimento da geleira, vocês vão ver que toda essa área ali vai ser deslocada. Vocês podem ver. Aqui mais uma imagem impressionante de 78 a 2011. Fica no Peru. A geleira ali na região andina, né? E essa imagem fica no Alasca, de 1941 a 2004. Olha só, que impressionante. Vê-se que formou-se um lago bonito, azul, né?
o gelo saiu e deu lugar a um belo lago. Então agora, voltando aqui, então como vocês viram, os cientistas dizem que a temperatura do planeta aumentou em 1,1 grau desde 1880. Isso tem um enorme impacto no clima. Na minha opinião, não é que o homem não tenha aí sua parcela de culpa nisso tudo. Nós temos, sobretudo, em um nível local. Um exemplo claro é aqui onde eu moro, existe um bairro aqui perto que é todo arborizado, conta com florestas nas proximidades. A temperatura, por exemplo, às vezes é bem mais baixa do que em outros bairros que não têm árvores. Isso é lógico. Agora, imaginem isso em escala global, né? Isso é uma coisa a ser levada em consideração. Porém, o ser humano sozinho não tem a capacidade de provocar mudanças em todo o planeta. Vimos em outros vídeos que o nosso sistema solar também está passando por grandes transformações. Não é só o planeta Terra. Veja esse trecho do programa Matéria de Capa da TV Cultura. O sistema solar vem passando por mudanças nunca registradas, a começar pelo Sol. Cientistas de vários países vêm acompanhando as transformações para tentar antecipar alguma alteração drástica que possa afetar os demais planetas, inclusive a Terra. Começar pelo Sol, que é o centro do nosso sistema e responsável por toda a vida existente na Terra. O Dr. Mike Lockwood, do laboratório Rutherford Appleton, na Califórnia, constatou que o campo magnético do Sol se tornou 230% mais intenso em um século. Se esse fenômeno se acentuar, as comunicações aqui em nosso planeta podem ser prejudicadas. Em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol e o mais quente, uma inesperada calota polar de gelo se formou, além de um campo magnético. Vênus, a aurora nesse planeta aumentou em 2.500 vezes num período de 40 anos. Em Marte estão sendo registradas sucessivas tempestades e um aquecimento incomum que destrói as camadas de gelo dos polos. Júpiter, mais de 200% de aumento no brilho das nuvens de plasma. Os gigantescos cinturões de nuvens na atmosfera do planeta mudam de cor constantemente e focos de radiação surgem e desaparecem de uma hora para outra, enquanto corpos celestes mergulham a todo instante nas nuvens do planeta. Em Saturno registram-se alterações sensíveis na atmosfera, como o aparecimento de raios, especialmente na área equatoriana. Urano, grandes mudanças no brilho, além de intensa formação de nuvens. Vale lembrar que esse planeta era conhecido por ter uma atmosfera bastante calma. Netuno, aumento de 40% no brilho da atmosfera. Plutão, a pressão atmosférica cresceu em 300%. Na Terra registra-se uma alteração no eixo do planeta, além de evidentes mudanças climáticas. A atividade vulcânica aumentou 500% entre 1875 e 1975, enquanto o número de terremotos cresceu 400% desde 1973. Apenas nas 3 décadas situadas entre 1963 e 1993, o número de desastres naturais, como furacões, deslizamentos e inundações, aumentou 410%. O campo magnético da Terra está em declínio. Embora esse fenômeno tenha se iniciado há cerca de 2.000 anos, a taxa de redução se tornou mais rápida nos últimos 500 anos. E nas últimas 2 décadas, ela tem apresentado sucessivas variações de intensidade. Os cientistas admitem que nem todos esses fenômenos estão interligados, mas acreditam que é preciso acompanhá-los de perto, a fim de detectar eventuais mudanças que possam afetar a vida na Terra. Impressionante, o espírito de Ramatiz nos disse na década de 50, há mais de 60 anos atrás, que as geleiras derreteriam. Não se falava em aquecimento global na época. Ele disse que o que iria fazer com que o gelo dos polos derretesse é a mudança gravitacional do eixo da Terra. Veja aí um trechinho direto do Túnel do Tempo, livro de 1956. Então estamos aqui no livro em PDF de Ramatiz, onde Hercílio Maes faz a pergunta sobre os polos, né? Ramatiz responde que nos polos irá florescer uma nova área. Ele fala o seguinte: com a elevação gradativa do eixo terráqueo, os atuais polos deverão ficar completamente libertos dos gelos, e até o ano 2000 aquela região estará recebendo satisfatoriamente o calor solar. O degelo já precipitou, vós é que não os tendes notado.
Se prestardes atenção a certos acontecimentos comprovados pela vossa ciência, vereis que ela já assinala o fato de os polos se estarem degelando. Em breve, os colossais icebergs serão encontrados cada vez mais distantes de suas zonas limítrofes. Os animais das regiões polares, pressentindo o aquecimento, procurarão zonas mais afins aos seus tipos polares, enquanto peixes, crustáceos, aves e outros animais acostumados aos ambientes tropicais farão seu deslocamento em direção aos atuais polos, guiados pelo faro oculto de que eles serão futuras zonas temperadas. O degelo descobrirá à luz do dia as vastas regiões que se encontram resfriadas e que conservam em seu seio vegetação luxuriante e minerais preciosos e servirão ao homem do terceiro milênio. Grandes reservas nutritivas de muito antes das catástrofes da Atlântida resguardam-se debaixo do gelo, desde quando os polos não eram ainda regelados e que a Terra se situava noutras condições em relação a seu eixo imaginário. Então, é impressionante, meus amigos, é impressionante. O que temos de fato passados 66 anos. Foi notícia em março deste ano o seguinte, vamos ver. Terra registra recorde de calor nos polos. Entendo o que há de inédito e o que isso revela sobre a crise climática. Eu vou rolar lá para baixo, onde é a parte que mais interessa. Olha só. Na Antártica, o recorde recente foi registrado na sexta-feira na base de pesquisa franco-italiana Concórdia. Então diz o seguinte aqui. Uma região inóspita e com mais de 3 km de altitude, a temperatura registrada foi de menos 11,5 graus Celsius, ou seja, 11,5 graus negativo, sendo que o esperado para essa época do ano é pelo menos menos 50 graus Celsius, em média, né? E é considerada por alguns cientistas a região mais fria da Terra. Além disso, segundo a plataforma Climate Reanalyzer da Universidade de Maine, nos Estados Unidos, todo o continente antártico estava em média 4,8 graus Celsius mais quente do que a temperatura de referência registrada entre os anos 1979 e 2000. Então é incrível, meus amigos. Aí diz aqui o pesquisador, imagina um platô polar que está a 3.000 metros de altura, que deveria estar a menos 50 graus, e de repente vai a menos 11. E esse menos 11 nunca foi visto, pelo menos não desde 1957 e 1958, quando passamos a ter estação naquela região, afirma o pesquisador Francisco Eliseu Aquino. Então é realmente incrível. A lição que fica aqui é a seguinte, né? Se Ramatiz estava certo sobre o degelo há mais de 60 anos atrás, isso pode significar que ele pode estar correto com relação às causas das mudanças no clima, que seria a aproximação do astro intruso, que age como um dínamo, influenciando gravitacionalmente na inclinação do eixo da Terra. Parravicini, em uma das suas muitas profecias sobre a mudança no eixo da Terra, diz o seguinte em 1937, abre aspas, medite homens, o mar avançará, inundará em uma inundação, os calotes polares se derreterão, o eixo da Terra voltará e o Equador será polos. Então, as evidências científicas e as profecias nos mostram que estamos em um momento delicado. Creio que o mais importante agora é vivermos as nossas vidas da melhor forma possível, descobrindo o que precisamos melhorar como pessoa. Foi pensando nisso que resolvi criar mais um canal voltado só para esse despertar interior. Ainda não há vídeos, mas já convido a todos a se inscreverem, pois irei começar as publicações em breve. O link estará na descrição. Agora gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Diga nos comentários, ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Curta, compartilhe. Namastê, muita luz para todos e até a próxima.
Tchau!